Shalom, pessoal! Um Shabat de muito shalom e com muita alegria eu trago a vocês a Parashá Beshalach. É uma Parashá que conta o final do tempo de escravidão e como Deus, por mão maravilhosa, liberta o nosso povo. Eu tenho hoje comigo aqui o meu irmão querido, Rubens Sherbas, que ele está no Rio de Janeiro. E aí, Rubens, como é que está tudo no Rio? Um calor danado, Sambi. Shabbat shalom a todos. Aqui não está fácil, não. Estou torcendo para esfriar um pouquinho. Não está mole, não. Porque praia não dá. Embora muitos estejam indo à praia, parece que está tudo resolvido, parece que as vacinas já foram assim, aplicadas a toda a população. Eu não sei o que acontece, não, sabe? Só o nosso povo mesmo. Mas Shabbat Shalom a todos, que essa paraxá seja uma bênção para todos aqueles que têm sede e fome da palavra de Deus. Amém, Rubens, amém. Então, nós temos a Parashá Beshalach, e realmente, é, o nome dela seria Tendo Deixado, porque é quando é a primeira palavra que faz sentido no nome da Parashá. Então, Beshalach, Tendo Deixado. E ela é Êxodo 13:17 a 17:16, Juízes, Shoftim 4:4 a 5:31, João 6:22 a 40 e o Salmo 66. E como começamos dizendo, é a paraxá onde o povo sai finalmente do Egito. E lá em Shemot, Êxodo 14, Deus dá uma instrução a Moshe. Êxodo 14, 1, 2 diz: E disse o Eterno a Moshe, a Moisés: Fala aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Gente, eu acho de que quando nós estamos diante de Deus e o temos como um Senhor, nós obedecemos porque sabemos de que Ele é um estrategista, Ele tem uma visão que nós não temos, Ele tem um entendimento que nós não temos. E quando Ele deu essa instrução, Ele sabia exatamente onde Ele tinha colocado os nossos irmãos, os Bnei Israel. E, sendo Ele um estrategista, Ele diz a Moisés, 3 e 4, Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Aí endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Elohim, o Eterno, e eles assim o fizeram. Eu quero dar para vocês um panorama onde é importante que vocês entendam historicamente que na semana passada, na semana anterior a esse momento, eles tinham vivido mais uma vez as maravilhas de Deus. Ou seja, não era novidade para eles que Deus tinha preparado um plano e o plano de Deus era perfeito. Mas o que aconteceu? Eles tinham visto, tinham vivido as maravilhas de Deus, viveram as pragas, viram o que aconteceu, mas não entenderam nada. E murmuraram, murmuraram contra o Eterno. Em Êxodo 14, 11 e 12, nós lemos: Disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, entretanto, tinha bem claro tudo isso e ele responde no versículo 13: Respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Eterno, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Quero que você leia com atenção esse versículo do Shemot 14, Êxodo 14, 13. Aquietai-vos e vejam, vede o livramento. Mas Deus não se incomodou com esse povo, não. E sabe o que ele fez? Ele pôs o amor dele em prática. Moisés, sabendo disso, diz: O Eterno pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Eterno a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E você sabe o que aconteceu. Você sabe de que o exército de Faraó foi engolido nas águas, que o povo de Israel passou com o chão seco. E quando eles chegam do outro lado, eles entoam um hino que eu acho maravilhoso. Êxodo 15:11, eles entoam o Mica Morra. É um hino que nós cantamos em nossas tefilot, nossas orações, praticamente todos os dias. Mica Morra Bael Adonai. O Eterno, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu que glorificado em santidade e terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? No decorrer da história, nós sabemos quantas vezes os inimigos de Israel quiseram acabar com o povo. Em Juízes 4, na Haftará, nós vemos a história de Débora e de Baraque, e em Juízes 4:15, Débora conta uma grande história. E o Eterno derrotou a Cisera. Não foi Débora, não foi Baraque, não foi ninguém, foi o Eterno que fez o que tinha que ser feito. E lá em Juízes 5:31, diz: Assim o Eterno, pereçam todos os teus inimigos, porque os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz por 40 anos. E aí nós chegamos no que é a revelação de Yeshua em João 6. Os, o povo tinha visto Yeshua fazer maravilhas, tinham acompanhado tudo aquilo que Yeshua fez, mas ele tinha saído, ele tinha ido embora. E eles, desesperados, querendo ver Yeshua novamente, eles foram até Cafarnaum e foram encontrar-se com Yeshua e foram lá saber: ei, meu, Yeshua, o que houve? Por que você foi embora? O que aconteceu? E Yeshua, lá em 26, ele diz: respondeu-lhes Yeshua: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O lema que nós temos no nosso canal Israel no Caminho é que justamente nós entendemos a necessidade de andar nesse caminho que nos dá fartura, nesse caminho que tem tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia. E Yeshua ainda completa no versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Mas ainda o povo olha para Yeshua no versículo 28 e 29 e diz: Dirigiram-se, pois, a Yeshua, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? É um ponto importante, é uma forma importante de saber aonde caminhar. Respondeu Yeshua: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vejam que agora nós voltamos àquela parte onde eu dizia aquela palavrinha vede, vejam. Nós não somente vejam com os olhos, vejam com o coração. O versículo 32, Yeshua continua dizendo: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pão, é o meu Pai que vos dá. E em Yeshua, falando, ele chega no versículo 40 de João 6 e diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que novamente se aparece vir, vede, vejam. Eu te pergunto, como é que está a tua visão de Deus? Será que você percebe que você vê Deus apesar dele ser invisível? Olha para cima. O Rubens se queixava do calor, mas é o calor que Deus nos deu. Em Israel, nesta época, é inverno, vemos chuvas, é isso que Deus nos deu. E nós, como é que nós estamos? Nós estamos caminhando, nós respiramos. Será que nós não percebemos que Deus está presente todos os dias, a todo momento? E é isso que Ele quer, que nós sejamos os seus servos, olhando para Ele, mesmo invisível, mas vendo as suas obras.
Para e pensa nisso. E ouve o que o nosso querido Rubens vai dizer a respeito de tudo isso que eu comentava com vocês. Rubens, diz aí, meu irmão. Sami, não tenho, depois de ouvir essa aula maravilhosa, essa exposição com tanta clareza, tem muito. A gente, óbvio, tem sempre alguma coisa para falar, mas foi tremendo tudo que você falou e resume exatamente todo o significado do livramento, não é, que o nosso povo, o povo de Israel teve, todas as conotações e alusões proféticas e espirituais que trazem para o nosso tempo. Eu escolhi alguns trechos coincidiram totalmente com aquilo que você destacou e falou. Vou procurar trazer mais alguns. Logo no início, quando em Êxodo 13, 17, eu vejo quando Deus diz que não levou o povo de Israel pela terra dos filisteus, porque ali havia muitas fortificações e o povo não estava preparado realmente para perder uma guerra, uma luta, um povo que não era um povo de batalhas, né? Que certamente poderia retornar para o Egito. O cuidado de Deus era muito grande. Quem já foi a Israel, bota os pés na areia lá em Tel Aviv e olha para a esquerda, certamente vai ver onde tem a faixa de Gaza hoje. Então, certamente, o povo, quando saiu de Goshen, ele poderia tranquilamente ir por aquele caminho da terra dos filisteus, Gaza, a faixa de Gaza, não é? Geograficamente é conhecido como a Via Maris, né? Exatamente porque havia pelo mar, via pelo Mediterrâneo. E Deus não permitiu. Não permitiu porque a palavra em Êxodo diz que Deus nunca se apartou do povo, através da manifestação da coluna de nuvem durante o dia, nem na coluna de fogo durante a noite. Esse Deus é tão tremendo, esse Deus que nós procuramos aqui em Israel no Caminho apresentar para você, é um Deus tão fiel, é um Deus tão maravilhoso, é um Deus perfeito. Deus, ele tem sempre o melhor para você. Então, quando ele orientou o povo a não caminhar pela Via Maris, é porque ele sabia o que podia acontecer. E o plano de Deus era um outro plano. Eu não vou nem entrar em detalhes, até escrevi isso uma vez, estudei durante algum tempo a história do caminho do povo de Israel, por onde que o povo atravessou, mas aquilo que o Sami falou no início, quando Deus disse, retrocedam e se acampem de frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, eu vou dizer para vocês, Moisés já tinha ido ao Egito, Moisés já conhecia o caminho, e quando ele estava levando o povo pelo mesmo caminho, ele ouviu a voz de Deus dizendo, retroceda, um dia eu vou mostrar isso no mapa, para vocês entenderem o que Deus queria com isso, a não ser manifestar a sua glória. Quando o povo retrocedeu, aí a fofoca começou a acontecer no deserto. Palavras iam de homens a homens que andavam por aqueles caminhos e chegou até Faraó a notícia de que o povo de Israel estava perdido no deserto. E a gente lê lá no livro de Romanos que, na verdade, foi para manifestar a glória de Deus que Deus levantou Faraó. Faraó, eu vou te mostrar quem eu sou, rapaz. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Tu vai cair na minha porque você é um escravo. Como o diabo é um escravo. Como o diabo não tem poder nenhum para fazer nada na tua vida se não for com autorização de Deus. Então vejam o que aconteceu, né? E quando chegou naquela hora, exatamente vocês vão ver ali do Golfo de Acaba, é exatamente o ponto onde o povo atravessou, não é? Mas isso não é para agora, senão o Sami vai brigar comigo, porque não é um estudo. Isso aqui é uma paraxá. E aí o que acontece? Acontece que Moisés começa a clamar junto a Deus, e chega uma hora que Deus diz para Moisés o seguinte, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel que marchem, marchem. Gente, Deus é um Deus que ele trabalha em parceria com a gente. Ele segue à frente
sempre com aquela coluna de nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. Ele vai chegar para você: se eu estou contigo, marche, não queira que eu vá fazer tudo, porque você faz o que você pode e eu vou fazer para vocês aquilo que vocês não podem, e o meu nome vai ser glorificado, porque eu vou dar vitória a vocês. Vocês são meus filhos. Moisés, diga aos filhos que marchem, caminhem, se levantem, saiam das cadeiras, saiam da ociosidade, porque vocês são mais do que vencedores em Cristo, em Yeshua. Mas tem duas partes nessa paraxá, seguindo, e que eu quero falar um pouquinho, essa questão do maná e essa questão da água da rocha, que também está nesse texto dessa paraxá. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus é um Deus provedor. O maná, quando caiu do céu, não era um maná amargo, não era azedo. A palavra diz que o maná era doce. Maná vem da expressão em hebraico manhu. Eles perguntavam manhu, acabou se, vamos dizer assim, se transliterando, se aportuguesando para maná. Então, no texto que Sami estava lendo antes, falando sobre João 6, veja, eu vou ler rapidamente para a gente entender que maná é esse. Qual é o verdadeiro maná que caiu do céu? O maná você podia recolher domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta recolhia para a sexta e para o dia seguinte, para o Shabat. Mas se você deixasse ele, é porque se você colhesse a mais, ele realmente apodrecia e o cheiro não era nada bom. Deus é um Deus que vai prover sempre aquilo que você precisa. Mas quem é o verdadeiro maná que vem do céu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, mas disse Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Olha que coisa linda. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então disse Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não estão crendo. Irmãos, não é possível que depois de tanta maravilha, como o Sami falou, que Deus tinha feito maravilha semana antes, o povo continue incrédulo, e você hoje, com tanta manifestação do poder de Deus, continue incrédulo também. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que o Senhor me deu, que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Gente, vocês se lembram que vocês podem ler que, inclusive, nesse texto de Êxodo 13, Moisés levou os ossos de José, independente do desejo ligado à terra, né? Aquela coisa da ligação à terra que os patriarcas tinham. Certamente José tinha a revelação de que haveria uma ressurreição que vem com arrebatamento. Não é um cabide, não é um armário que está no céu para você se vestir de glória, mas os mortos ressuscitarão. E José tinha essa revelação. Quando o arcanjo der o berro dele, quando a trombeta no céu tocar, aqueles ossos, aquilo vai ser transformado e o espírito de José vai estar num corpo de glória por toda a eternidade. Então, esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele pão que os nossos pais comeram, contudo morreram. Mas quem come desse pão não morre, vive eternamente. Mas o povo, mesmo depois de ter sido abastecido, Sami, irmãos, por aquele maná, lá em Números, não é um texto de agora, mas só para complementar, eles disseram o seguinte: agora a nossa alma seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Eles amaldiçoaram o maná, eles disseram: é isso só que tem? É esse pãozinho toda hora? Não tem um churrasco? Não tem um estrogonofe? Não tem um filé à milanesa para a gente comer aqui? A murmuração
sempre fez parte e sempre levou a ira de Deus e a morte. E depois, quando o povo reclamou de água, o que aconteceu? No texto, em Êxodo 17, tem um complemento muito importante em Números 20. É o mesmo texto com um complemento, e diz assim: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Você não vai entrar, Moisés. Dito e feito, ele não entrou. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então vejam, Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha 2 vezes. Na segunda vez que ele bateu com a vara na rocha, na realidade, profeticamente, ele crucificou o Mashiach 2 vezes e profetizou a incredulidade de Israel em relação ao sacrifício de Cristo. Você quer ser esse incrédulo? Você quer continuar batendo na rocha, não crendo que ele realmente é a água da vida? Nós temos o pão da vida e a água da vida disponível para cada um de nós, para nos levar à vida eterna. Ou você quer continuar murmurando, querendo realmente comer uma comida além do maná e uma água além da água da vida, que são exatamente o alimento e a bebida que te fazem levar à vida eterna. E o Salmo 66, que faz parte dessa paraxá, nesse salmo, né, ele diz o seguinte: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ali nos alegramos nele. Gente, o cântico é exatamente um cântico de alegria. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a minha graça, a sua graça. E para completar, irmãos, eu quero ler, eu preciso ler rapidamente, vou ler rápido, Sami, coincidentemente, num livro chamado Dia a Dia com Spurgeon, dia 21 de janeiro, hoje pela manhã. Eu quero ler para vocês exatamente o que está escrito aqui rapidamente. Olha o que a mensagem de Deus para nós. Então Moisés cantou diante do Mar Vermelho. Foi uma alegria saber que todo Israel estava salvo. Nenhuma gota vazou da sólida parede, até que o último abençoado israelita tivesse posto seu pé em segurança do outro lado do mar. Isso feito, imediatamente as muralhas de água se dissolveram, voltando para seu lugar, mas não antes. Parte daquela canção, daquele cântico era: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Na última vez, quando os eleitos cantarem o cântico de Moisés, dos servos de Deus e do Cordeiro, deverá ser para a glória de Yeshua. Não perdi nenhum dos que tu me deste, foi o que Cristo, que Mashiach falou para o Pai. No céu não deverá haver trono vago, pois todo o povo escolhido se encontrará ao redor do trono, bendirá a sua graça e tornará a sua glória conhecida. Os muitos que Deus escolheu, os muitos que Yeshua redimiu, os muitos chamados pelo Espírito, os muitos que creem em Yeshua, devem atravessar o mar dividido com segurança. Ainda não estamos todos em terra firme. Parte do grupo atravessou a correnteza e parte está atravessando agora. A linha de frente do exército já alcançou a costa. Estamos marchando através das profundezas. Hoje estamos seguindo o nosso líder, Yeshua, no coração do oceano. Tenhamos bom ânimo. Em breve, a retaguarda estará onde já está a linha de frente. O último dos escolhidos deverá ter cruzado o oceano e então será ouvido o cântico de triunfo, a voz da trombeta de Deus, quando todos estiverem em segurança debaixo das vestes de Yeshua. Mas, se um estiver ausente, se um de sua família escolhida for deixado para trás,
haverá uma dissonância duradoura no cântico dos redimidos, e as cordas das harpas do paraíso serão cortadas, pois essa música jamais poderá sair delas. Meu irmão, meu amigo, Yeshua é o pão da vida, é a água da vida. Creia nele, entregue o teu caminho a ele, confia nele e tudo mais ele vai te fazer. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, Rubens. Uau! Obrigado, obrigado. Esse Salmo 37:5, em Ivrit, é Gol el Adonai darkecha, vehu yaaseh. Entrega teu caminho a Deus, confia nele, confia, mas eu não estou vendo, eu não te pedi para ver, eu te pedi para confiar. E é isso que nós queremos que vocês façam. Confia, confia nele. E aí você vai poder dizer: Mi kamocha baelim Adonai, mi kamocha nedar bakodesh nora teire osefele. Meus irmãos, ok. Só para completar a voz maravilhosa, eu conheço uma que eu aprendi em Israel, que era exatamente assim, falava assim, Gol, gol, gol Adonai darkeha, gol, gol, gol Adonai darkeha, ulta fala, Falar, verru, yase. Isso aí. Tá bom. Meus irmãos, era isso que nós queríamos contar para vocês da Parashá Beshalach. Você teve duas visões bem complementares de tudo aquilo que está nesta Parashá. Eu queria que você pudesse ter esse tempo de reflexão agora, porque agora é contigo, agora é contigo. Veja a grandeza do teu Deus e se alegre nele, porque não existe outro como ele. Ninguém se deu em lugar algum em sacrifício vivo, sofrendo por ti. E sabe por quê? Porque ele queria te ver livre dos teus pecados. Segue esse caminho de vitória, e que você tenha um Shabat maravilhoso de reflexão. Deus te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.